Somos os trabalhadores da última hora. Amém. O Davi não está mais, não. Está Lucas, amém, em Pium. Está Júlio, Juliano, lá em Raimundão. E está você aqui em Boa Vista, irmão. Vamos abrir o nosso ser também para o Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor. Até que o Senhor encontre um lugar. Vamos procurar os materiais. Vamos procurar as pessoas. Vamos sair fora da caixa. Vamos nos tornar loucos pelo Senhor. E introduzir todos eles na edificação do Senhor. Não esqueçamos, irmão. O Senhor falou: edificarei a minha igreja. O critério de edificação é de Deus. Não é nosso. Nós apenas buscamos os materiais. E Ele edifica. Vamos cantar com esse sentimento nessa manhã? Amém? Toda
Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, O Senhor. Senhor fala que nós devemos ser ousados. Amém, Senhor. O Senhor fala que nós devemos ter coragem de pregar o seu evangelho. Amém, Jesus. Que confiam no plano do Senhor. Amém. Senhor Jesus aqui fala no hino C56. Não temerei, Amém, não Senhor. temerei, pois a minha força está no Senhor. Amém, Senhor. Não temerei, pois o medo não persiste no amor. Amém. Vamos repetir esse hino com todo vigor? Amém, Senhor. Amém. Não temerei. Não temerei, pois a minha força se faz no Senhor. Não temerei, não temerei, pois não persiste o medo no amor. Não devemos Amém. temer, pois o Senhor está conosco. Amém. Nada irá nos abalar quando estamos no Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém.
quando saímos para a rua, não temerei. Quando o Senhor convoca para o SEAP, Amém. não temerei. Senhor Jesus, Irmão, não temerei. Nosso maior empecilho para avançar na obra do Senhor somos nós mesmos. A nossa mente, a nossa lógica. O inimigo, ele trabalha nos nossos pensamentos, bota pensamento de temor, de dúvida. Será que eu vou? E os estudos, e o trabalho, e isto, e aquilo. O Senhor convoca para ir para a rua, para experimentar os milagres do Senhor. Aí a nossa mente nos atrapalha. Eu não sei falar, eu não sei a Bíblia, a vergonha. E se alguém me vê? Irmão, a nossa força não é nossa. A nossa força se faz no Senhor. Ele falou, Ele fará. Basta crer e obedecer. Ele é por nós. Ele fez um chamamento. Ele sabe que não há capacidade nenhuma em nós, mas Ele nos capacita. Louvado Senhor. Amém. Então, quando o Senhor chamar, Senhor não Jesus. temerei. Não temerei. Vamos para o SEAP. Não temerei. Vamos para a rua. Comportar dinâmica. Amém. Não temerei. Amém, Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Amém, Senhor. Posso orar por você? Oh Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, a cada dia o Senhor mostra cada vez mais que o Senhor nos ama. Nos confortando, nos consolando, cuidando de cada um de nós. O seu amor tão grande e imensurável. Senhor Jesus, poste na cruz por alguém contrário a tudo que Tu és. Senhor, o Senhor morreu por todos nós. Cada um que está aqui foi pago pelo sangue de Cristo, amém? Amém, Senhor Senhor. Jesus, Ó, Senhor o Senhor Jesus. se importa com a gente. O Senhor quer que nós completemos a sua obra. Devemos ser filhos que ouvem o nosso Pai, filhos que obedecem o chamado do nosso Pai. Nesse hino ele fala do tão grande amor que o Senhor tem por nós. Devemos valorizar esse amor. Ó Senhor Jesus, porque Ele nos amou ao ponto de derramar todo o seu sangue, sofrer naquela cruz por todos nós. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus. Pecador.
que é condição que nos traz de volta para o coração de Deus. Oh Senhor Jesus, é muita consideração, é muita graça. Somente podemos dar aleluia. Podemos te retornar. Oh Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém. Aleluia! Amém, Senhor. Oh Senhor Jesus! Oh, Senhor. Alguém sabe o que significa aleluia? Alguém aqui pode dizer o que significa aleluia? É um grito de exaltação. É glória a quem merece. É glória a quem merece. Quem merece a glória e a honra, irmão? É o nosso Deus. Todo honor, toda glória seja dada a Ele. Quando nós vemos o sacrifício dele na cruz, onde nós lembramos com esse símbolo, que Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa força, Ele que nos sustenta. Então, na igreja, tudo é Ele, na verdade. Isso quer dizer que nós temos que desaparecer, sair de cena, sair do primeiro lugar e servir ao Senhor. O Senhor falou assim no livro de Mateus, que o maior no reino é aquele que serve. Quem quer ser o maior aqui, irmão? Quem quer servir ao Senhor? Vamos nos consagrar. Vamos entregar nossa vida ao Senhor, para Ele fazer como Ele quer. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vamos então partir o pão? Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, podem sentar? Amém? Amém. Quero convocar aqui irmão Bartô. Amém? Irmão Lucas de Pium. Irmão Bartô de Raimundão. Irmão Luiz Torre, da igreja em Santa Helena. Irmão Francisco de Alta Raia. Amém? Samuel de Manaus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos iniciar o Santa Ceia. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé, convido os irmãos a ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, apresentamos o Senhor e Santa Ceia. Em tuas mãos, ó Senhor, a sua corpo, a sua comunhão. Ó Senhor Jesus, que seja o corpo
que seja sangue que vai remir, que vai retornar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, consagramos a nossa viver diante de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos orar. Wadar twinkar kaimen kiampet ndar. Piblas makir daurar. Punanar pizain ndar. Wa misit pichkan wa uyan ndar. Karkona kirmis wa masrapan piat daurar. Daurar kamun dar wa rampai manauner. Oh Senhor Jesus. Amém. Onda twinkar. Pichka kiripe wa uyan. Pui dramat ni wainau. Pui dainau ni kakwa pau ni pupardan dar. Ipe kandi pi perdoa wainau ndar. Oh Senhor Jesus, cantando e bem por empenho piati, que bless maquirina e pe wai não, o pardane, oh Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amén. Señor Jesús, presentes hoy en tu mesa. Señor Jesús, ponemos esta mesa delante de ti. Señor Jesús, ponemos este pan que representa tu cuerpo, que fue partido por cada uno de nosotros y hoy representa nuestra unidad. Señor Jesús, te ponemos esta copa, este vino que representa tu sangre, la sangre que derramaste en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, estos símbolos. Bendice a cada hermano que lo va a recibir en tu nombre, Señor. Jesucristo es el Señor. Amém. Senhor Jesus, Senhor Santo Tu és. Senhor, o Senhor um dia olhou para nós, para nos dar também dessa santidade, para hoje nós poder estarmos aqui, Senhor, e proclamar o Teu nome, o nome acima de todo nome, Senhor, o nome do qual nos governa, é do nosso Rei, vem do nosso Deus. Senhor, que tudo Teu trono seja estabelecido na Tua igreja, seja estabelecido na terra, purificando cada um com Teu sangue, Senhor, fortalecendo-lo, Senhor, por meio do Teu poder. Senhor, nesta manhã, nós nos queremos arrepender, porque não temos como tocar nessa santidade, a não ser no Espírito. Senhor, que por meio desse tocar no Espírito, nós possamos receber do Senhor a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia e a Tua palavra profética. Oh, Senhor Jesus! Sim, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra profética. O Senhor falou que está edificando em nós uma casa não terrena, não feita com mãos de homens, não de pensamento humano, mas sim do Espírito. Nos leva a ser aqueles do alto, a subir, para nos tornar aqueles materiais, mas também para trazer outros materiais que o Senhor possa edificar. Nos declaramos que, embora a igreja seja atacada, a opressão seja forte, a igreja não vai sucumbir ante os ataques do maligno, porque o Senhor está edificando a igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a igreja edificada. Ó Senhor Jesus, edifica em todos nós, em toda essa região, em todo Roraima, todo o Brasil. Edifica a tua igreja, o teu corpo. Nós queremos ser cooperadores. Eis-nos aqui, nos apresentamos para alegrar teu coração. O Senhor possa edificar a sua casa e obter descanso. Oh, louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Oh Senhor Jesus. Wadar o kasiyaw kay men kampete sa diretsapi ki jawadar. Ipeway na deu bokop timpia pedan chisu jan. Dera ay si kamu santa se wadar tumikyar. Dera sa pabenso kis kem nemen. Ipeway na dera sa pudap oras wadar tumikyar pedan chisu jan. Mau karas miswaat sutaras paisain. Perdoa kis ipeway na wadar tumikyar. Ipewa sabtan kindi ay mekan. Pagamis imanaw no wadar, pagatahor aziway na ipikamu. Wakak pampuzi da awur bara. Oh Senhor Jesus, oh anam na Jisu, kay me wakyam pet ipe me kandaan. Ipe watay yang pet aizi anam na dira kamuja. Oh anam na Jisu, oh Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Oh Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.
Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos passar para o momento da palavra, amém? Queria convidar as crianças aí, podem ir aqui para frente, né, na recepção, para serem cuidadas, tá? Pelo serviço de criança. Lembrando que, assim como nós fizemos ontem, né? As crianças já vão ser levadas, né, para o local de reuniões antes dos adultos, para que eles possam já almoçar, não é isso, Ayrton? As crianças vão almoçar antes dos adultos, não é isso? As crianças vão almoçar antes dos adultos, né? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler o nosso versículo de batalha, amém? O som da trombeta, queria que projetasse aqui na tela. Mateus 24, 14. Amém. Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos hoje, amém? A nós tomarmos posse desse versículo. O Senhor está falando conosco nessa manhã. Então eu quero que você leia com forte voz e tome essa voz como se fosse Deus falando contigo, amém? Senhor Jesus. Vamos lá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Agora vamos lá em Mateus 16, 18. E ontem nós trocamos, né, colocamos o nosso nome no lugar de Pedro, não foi isso? Hoje você vai declarar esse versículo para o irmão que está ao seu lado. Amém, irmãos? Pergunte o nome do seu irmão se você não conhece ele. E você hoje, nessa manhã, você vai ser a voz de Deus, amém? Amém, irmãos? Vamos ler juntos o versículo, e você vai declarar esse versículo depois para o seu irmão, amém? Vamos ler juntos agora. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Fala para o seu irmão. Também te digo. Amém. Senhor Jesus. Pega o nosso. Lapela. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos podem sentar. Vou passar a palavra agora para o irmão Valdir Cavalcante. Testando som. Ele vai Testando som. nos agraciar com a palavra do Senhor. Nessa manhã, continuando o tema de ontem, edificarei a minha igreja, amém? Jesus é o Senhor. Amém, amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Muita graça e muita paz para todos. Sobre a igreja em Boa Vista e cada igreja aqui, o Senhor vai edificar a sua igreja, cada irmão aqui, cada casa que está aqui, cada santuário, cada vida. Aleluia. Ó Senhor Jesus.
Graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma palavra que Deus está soprando para nós, para nos edificar. Nós vemos o grande amor de Deus para com cada um de nós. Se você e eu estamos aqui neste momento, é porque o Senhor tem nos amado muito. Sinta-se amado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Quem somos nós, né? Graças a Deus. Começar aqui por um sentimento. Ontem nós saímos para pregar o Evangelho. Eu saí com meu irmão Natal. E várias experiências que nos edificam muito. Ele contou um testemunho ontem, eu vou contar de outro, para a gente iniciar. Nós encontramos um senhor em cima de uma escada. Estava lá arrumando umas luminárias. E o Natal, com toda a ousadia dele, ele falou: desce da escada, Zaqueu. Senhor Jesus, o nome dele era Wilson. Ele conversando ali com a gente, ele falou que ele estava no coração dele, a mente dele ele estava muito zangado com a pessoa, e o sentimento dele era de matar. O sentimento dele era de praticar justiça com a sua própria mão. Mas o Senhor chegou ali com uma palavra para ele, para poder transformar o coração dele e trazer para ele paz no seu coração. Ao final de tudo, ele saiu alegre, já mudado o seu pensamento com relação a isso aí, porque nós colocamos ordem na vida dele. Só com posso orar por você. Senhor Jesus, assim como ele, tem muitas pessoas atribuladas, carentes da sua oração. Basta você soltar esse leão, posso orar por você. Ó Senhor Jesus, muitas vidas são salvas. Falando de Zaqueu, vou abrir aqui o texto de Zaqueu, que fala assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ó Senhor Jesus! Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Nós hoje somos esses muito Jesus. Quando a gente sai, a gente vai encontrar pessoas carentes, que precisam desse Jesus que está em nós. E a gente não pode prender esse Jesus. A gente tem que lançar mão de toda a vergonha, de toda a nossa deficiência, toda a dificuldade, e só falar: posso orar por você. Ó Senhor Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Porque me convém ficar hoje em tua casa. Ó Senhor, o Senhor quer entrar na casa. O Senhor quer entrar nos lares, por meio das nossas orações, por meio da sua vida. O Senhor quer edificar a sua igreja. Esse é o nosso papel hoje como igreja na cidade. É importante que cada um de nós tenhamos a visão desse corpo, a visão de família. Nós estamos sendo edificados juntos. E quando há essa edificação com várias pessoas diferentes, de cultura, nível escolar, gênero, são diversos tipos de pessoas, nações, mas estamos aqui juntos, para poder edificar a casa de Deus. Aleluia! Só podemos falar assim: mas quem sou eu? Não tem ninguém aqui bom. Não existe ninguém aqui que é perfeito. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor nos escolheu. É justamente porque nós não somos perfeitos que Ele será glorificado, porque Ele edifica a sua casa. Graças a Deus. Entrando aqui no quartel do Corpo de Bombeiros,
O irmão até me falou assim, você está feliz, né, irmão, que você está em 2 casas, né? Está dentro da igreja, está dentro da onde você serviu 30 anos. Servi no Corpo de Bombeiros durante 30 anos, desde 1987, e saí no ano de 2017. E é uma grande casa, graças a Deus. Ele tem um lema, vidas alheias e riquezas salvar. Vidas alheias e riquezas salvar. E tendo como um instrumento para poder ajudar as pessoas, uns veículos que carregam água. Para ajudar as pessoas a apagar os incêndios, porque o inimigo não está brincando com as pessoas. E nós, como esse carro-bomba, como pessoas que têm a palavra, que têm recebido essa palavra, que têm sido lavados pela palavra de Deus, a gente é como esse carro de bombeiros, que vai apagar o fogo na vida das pessoas, que vai levar vida para essas pessoas, que vai reestruturar a vida dessas pessoas, que vai dar ordem. Por isso vidas alheias e riquezas salvar. As pessoas são um bem precioso para Deus. Ó Senhor Jesus, e nós temos essa água, porque nós temos recebido essa água para dentro de nós. Nós temos recebido a palavra de Deus. Todos aqui estão recebendo água, para poder jogar água na vida das pessoas, levar realmente ordem na vida das pessoas, porque o inimigo não está brincando, mas só que o nosso Senhor, Ele também intensificou a sua palavra, os vários instrumentos para poder trazer o seu reino de volta, porque o inimigo não vai prevalecer contra a igreja edificada. Aleluia por isso, irmãos. Senhor Jesus. Precisamos ter essa visão de corpo. Enquanto o irmão falou muito da missão, nosso irmão hoje vai falar bastante sobre prática também. Mas o Senhor, Ele veio para o homem. Eu só vou fazer um panorama aqui, ali do capítulo 1 de Mateus. Quando Maria foi concebida, ela recebeu um filho que ia se chamar Jesus. Jesus representa a salvação. Mas também ele teria um outro nome chamado Emanuel, que representa Deus conosco. O Salvador é o Deus conosco hoje. E quando nós saímos, vou abrir aqui Mateus 28. Versículo 18. Jesus, aproximando-os, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está falando toda vez que nós saímos para pregar o Evangelho, Ele está falando aqui que estaria conosco. Aquele Jesus que vai salvar as pessoas, Ele está conosco, Ele vai conosco. Ele vai ali para as comunidades indígenas, que também uma comunidade indígena, ela pode ir em outra e levar esse Deus conosco, e ganhar outros para essa edificação. Pode também, os irmãos que estão aqui, receber um chamado, que tem recebido esse chamado, está escutando a voz do Senhor para vir para o CEAP, para também levar muitas vidas, essa salvação, esse Deus conosco para eles. E eles ganharem esse conforto. E hoje, desde ontem, essa semana, o Senhor está falando com cada um de nós. E se você ouvir a voz do Senhor te chamando, não endureçais o vosso coração. Se o Senhor está te chamando para ir para o CEAP, vá para o CEAP. Amém? Os que se apresentaram aqui, né, eles vão entregar um tempo para servir o Senhor. Vai deixar tudo para poder servir aquele que é o provedor de tudo. Aleluia! Senhor Jesus.
Nós sabemos que para poder servir ao Senhor, nós precisamos da vida dele para servir, porque a nossa vida, irmãos, como nós fomos estragados pelo pecado. Como somos estragados. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu uma constituição. E essa constituição, ela vem do céu. É para todos. Porque Ele quer tirar você da esfera terrenal e levar você para a esfera celestial. Porque como nós somos estragados, nós queremos, porque nós convertemos, recebemos a graça, nós queremos servir o Senhor. Mas muitas vezes nós vemos com a nossa carga religiosa, a nossa maneira de fazer as coisas, e nós vamos encontrar pessoas diferentes, almas diferentes, cultura diferente, jeito de fazer diferente. E eu vou precisar dessa vida celestial para eu conviver com a outra pessoa que é diferente. Porque eu também sou diferente. Cada um aqui tem um jeito, vem de uma família, vem de uma situação A, outro vem de uma situação B. E hoje estamos todos juntos para poder ser edificados até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos de uma constituição. E o Senhor tem nos dado a sua palavra diuturnamente. Todo o tempo o Senhor tem nos lavado com a sua palavra. Ele nos deu um nome, mas também nos deu um corpo, nos deu vidas, nos deu um lugar para poder habitar. Ele nos colocou dentro de uma hospedaria. Você e eu fomos colocados dentro de uma hospedaria e estamos sendo cuidados, supridos pela palavra profética, como o Natal colocou ontem. Ela é que nos dá a direção, nós temos uma só ordem de comando, ela vem do próprio Deus, que passa pelo seu servo e que tem chegado até a cada um de nós aqui na ponta. Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele sabe que está tudo estragado aqui nessa terra por causa do pecado. Não existe nada, estamos vendo aí as lutas que estão passando, guerras, como foi falado ontem, a pandemia que nós passamos e não sabemos quando é que vai realmente acabar isso aí, vai acabar somente quando vir a justiça de Deus, né? Nós sabemos disso. Mas as coisas o cerco está fechado. A situação está cada dia mais caótica. Mas nós podemos fazer a diferença. Senhor Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, Ele ensinou aos discípulos a orar. Né? Todo mundo sabe até de qual. Venha a nós o vosso reino, versículo 9, né? Venha a nós o vosso reino. Mateus 6, vamos ler. Senhor Jesus, é saudável, irmãos, quando você abre a Bíblia, invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim, no versículo 9. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está pedindo, ore por isso. Peça para que a vontade do Senhor seja feita aonde você está. Porque no céu, o problema não está lá mais, o problema está aqui. Então nós devemos orar para que o Senhor venha com seu trono reinar aonde você está. Para que venha trazer a paz dele. Porque a vida da igreja, ela não se limita somente a reuniões. A vida da igreja, ela continua a sua edificação na sua casa, no seu lar, ali na sua comunidade, no seu viver social. E o Senhor quer trazer o seu reino por meio de você aonde você está. Ó Senhor Jesus, mas você está disposto a orar e praticar isso? Vamos nos dispor? Vamos trazer o Senhor de volta logo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele continua falando, vem o teu reino, né? Aí ele fala, o pão nosso de cada dia,
dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Tem muitas pessoas que estão magoadas umas com as outras. E a gente precisa aprender a perdoar. É um dos empecilhos. Por isso a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Reconhece que você tem pecado, mas também você perdoa ao seu irmão. Porque Ele vai perdoar-nos se nós perdoar. Né? Que Ele fala assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Existe uma coisa, se eu perdoo, eu sou perdoado. Porque quem não erra aqui? Todos erram. E não nos deixeis cair em tentação, mas livres do mal. O Senhor quer o seu reino, mas muitas coisas limita o reino do Senhor vir. O Senhor quer reinar na sua casa. Porque o reino de Deus, como diz em Romanos capítulo 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que é o reino de Deus? É justiça. Começa a base de justiça. A justiça, ela é do próprio Filho. Quando a gente recebe Ele, nós tomamos Ele para dentro da nossa vida, pede o perdão dos pecados, porque Ele nos justificou dos pecados. E também acabou com toda a divisão que havia entre o povo. Para que a gente tenha paz com as pessoas. Para que a gente possa ter alegria no Espírito. Ó Senhor Jesus! Então, para a gente levar paz aonde nós estamos, a gente precisa primeiro reconhecer a justiça de Deus. Aí sim vai haver edificação. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus! Oh, louvado seja o Senhor. A nossa oração, irmãos, ela precisa ser focada no reino. Porque muitas vezes a gente ora pelas coisas corriqueiras, comida, bebida, as coisas no nosso dia a dia. O Senhor sabe do que você precisa. Mas eu estou consciente da necessidade de Deus? Será que eu sei o que o Senhor almeja com a minha vida? Qual o propósito dEle para a minha vida? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. Ele sabe antes mesmo que quando você fala. Antes de sair da sua boca, Ele já sabe. Mas você sabe qual o sentimento dEle sobre a tua pessoa? O que Ele pensa sobre você? Sobre mim? Ó Senhor Jesus, como é que eu estou servindo a Ele? Como está sendo essa edificação da palavra dele na minha vida para poder edificar as outras pessoas? Como é que está a minha vida com a palavra? Senhor Jesus, porque muitos naqueles dias podem até falar, mas eu fiz isso, fiz aquilo, mas não estava de acordo com a vontade de Deus. E vai cair, vai perder. Nós vimos também nesses dias que nós somos sal, nós somos luz. Sal e luz. A gente viu isso também em Mateus 6. Tudo isso falando ali, ele falando com os discípulos e a multidão. Falando para a multidão, mas os discípulos estavam mais próximos. Recebendo esse falar direto do Senhor. Ó Senhor Jesus. No capítulo 9, ali vemos o Senhor, Ele sendo exemplo, modelo para nós. Natal falou ontem aqui também para nós. No capítulo 9, versículo 35, Ele nos mostra qual deveria ser o nosso viver no nosso dia a dia. Quem aqui, eu vou repetir, vou perguntar uma coisa, mas eu sei que já tem uma resposta de vocês. Quem aqui já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Tem alguém que ainda precisa dar esse passo aqui? Se vocês já receberam,
é importante perguntar para Ele, Senhor, qual o meu comissionamento? Qual é a minha missão nessa terra? O que o Senhor quer de mim? Eu sou uma pessoa X, assim, 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 assado. Aqui ele ensina o que deve ser feito. Ele mostra, né? E percorria Jesus 35. E percorria Jesus 9, 35, tá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara é grande. A seara é grande, ó Senhor Jesus. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está querendo mais material, mas precisa de pessoas que querem trabalhar, que querem sair para trabalhar, que querem sair das suas coisas, para poder trabalhar. Oh, Senhor, às vezes a gente pode se sentir sozinho. Ah, mas eu recebi, mas ninguém quer saber de nada. Tem que pedir ao Senhor, Senhor, abra o coração das pessoas para o Evangelho. Eu vou sair para poder pregar. Abra o coração delas. Desperta as pessoas. E te apresenta para Ele. A hora que você for com toda a fé, pode ter certeza que Deus vai fazer uma obra na vida dessa pessoa. Se não é por meio de você, você lançou uma semente. Lança a semente sobre a vida da pessoa. O Senhor vai trabalhar aquela semente. E pode nascer. Porque a gente é precipitado, né? A gente prega a palavra e já quer que a pessoa já venha e já esteja servindo. Existe tempo para tudo. Há tempo de semeadura. E precisa também trabalhar nela. Como é que eu vou trabalhar? Trazendo para as redes de cuidados. Apacentando ela, fazendo como o Natal falou. Recebeu, pegou o telefone e manda mensagem. Ela vai responder. Porque as pessoas estão com o coração pisado, irmãos, pelo mundo. Quando não é pisado pelo mundo, até recebe, vem, mas aí tem um problema de pedra, alma. Ou então tem problema de espinhos, riquezas. Ó Senhor Jesus. Aí não consegue servir adequadamente. E o Senhor está chamando. Já é a última hora. Já é a última hora, irmãos. Ó Senhor Jesus. Lá no capítulo 11, está chegando lá no capítulo 11, o Senhor, Ele quer trabalhar. Às vezes a gente quer até servir ao Senhor, mas ainda queremos servir nas nossas forças, e nós cansamos. No capítulo 11, versículo 28, Ele falou: vinde a mim, irmãos, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ó Senhor Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor quer que você trabalhe no descanso. Por isso tem que se apresentar para Ele. O Senhor quer trabalhar no descanso. Por isso, se apresente para Ele. Fala para Ele as suas dificuldades, as suas preocupações. Está cansado? Se apresente. E fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse material, instrumento para a edificação da Tua igreja aqui nessa cidade. Ou na comunidade onde eu estou. Eu quero, Senhor, apressar a Tua volta. Ó Senhor Jesus, faça de mim o Teu instrumento aonde eu estou. Eu lembro quando eu cheguei assim no Corpo Bombeiro, muito alegre, com o Evangelho chegado até a mim.
E nós saímos correndo na rua, no grupo. Ali, no início, a gente é cheio, né? A pessoa que recebe o evangelho, ela fica cheia quer levar a salvação para todo mundo. Fala para todos os familiares, junta a família. Eu juntei a família e falei para o meu pai, falei para meus irmãos, falei desse Jesus. E também no quartel eu falava para todos os colegas. Na rua a gente saía para correr, na época ainda tinha atividade física, uniforme de educação física. A gente saía, aí tinha que cantar, puxar uma música, um cântico, para poder encorajar o povo na rua. Aí falou assim, Cavalcante, tá com você para puxar. Tá bom, posso mesmo? Então bora lá. Ó, Senhor, Jesus, assim, batendo cada pé, bateu o pé a perna esquerda no chão, você vai falando, ó, Senhor, Jesus, amém. Então assim, ali a gente foi levando, eles também invocaram o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente é apaixonado pelo Senhor, a gente não perde tempo. Nós devemos ser apaixonados pela volta do Senhor. E todas as pessoas, pobres, ricas, brancas, da cor negra, cor branca, índio, todos precisam. Amarelo, todos precisam deste Cristo. Todos precisam, irmãos. Do maior, às vezes a gente pode até escolher, mas essa pessoa precisa. Mas essa pessoa precisa também. Seu vizinho precisa? Precisa. Ó Senhor Jesus. E quem é que vai fazer isso? Está aqui. Que vai levar essa palavra. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor. Uma pessoa apaixonada pelo seu esposo ou a sua esposa, quando está namorado, ele faz de tudo para estar na presença dela. Faz de tudo para estar junto. Se fica assim um pouco distante, muito distante, fica até doente só para poder receber a visita. Aconteceu isso comigo. Irmão, nós devemos ser apaixonados pelo Senhor. Muito apaixonado. Você é apaixonado pelo Senhor, pela volta do Senhor? Você ama a volta dele? Senhor, se não ama, irmãos, peça esse amor incondicional no seu coração. Senhor Jesus, como é bom, irmãos, a gente amar alguém que realmente nos ama. O Senhor nos amou, irmão, com todos os nossos defeitos. Por mais defeituoso que você seja ou eu seja, o Senhor nos amou. Ó Senhor, para que nós amássemos as pessoas. Quando Ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas? Ele perguntou para você também, fulano, tu me amas? Meu filho, tu me amas? Mais do que estas coisas? Mais do que essas outras coisas? Mais do que o seu trabalho? Mais do que situação A, situação B? Então, apacenta. Apacenta os meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Das minhas ovelhas, elas precisam de pastor. E quem será o pastor? Está aqui. Fala assim, eis-me aqui. Fala, é você, irmãos. Não somos nós, o Senhor está contando conosco. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus porque o Senhor tem nos chamado para chamar. E devemos sair de toda a esfera religiosa, dos nossos conceitos, metodologias, e conhecer a condição do povo. Quando chega lá na volta já, a gente tem muita coisa para poder falar, né, para poder construir, mas o tempo também é pouco para poder falar aqui para os irmãos. Aqui no capítulo 16, versículo 13, a gente tem falado bastante sobre essa porção. Nosso irmão Pedro, ele tem falado de maneira abundante para nós.
E nós vamos ver muito no alimento diário sobre essa questão. No versículo 13, ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Ele perguntou para quem? Para discípulos. Quem é discípulo aqui diz amém. O Senhor pergunta para você: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Como o irmão falou, há tantos falsos profetas hoje. As pessoas estão confusas. Eles não sabem quem é Jesus. Às vezes conhece o Senhor como um curandeiro. Ou como alguém que vai dar muita riqueza para ele. Vai fazer ele prosperar. Ah, não, Jesus é aquele que, né? Ou é alguma coisa. Mas eles não conhecem ele como o seu Emanuel, o seu Senhor Salvador. De maneira prática, no seu dia a dia. Senhor Jesus. Aí eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Na sua casa, quem as pessoas falam que é Jesus? No seu ambiente, na sua comunidade, na sua escola, ou não, nem conhece Jesus, não sabe nem quem é esse homem, o papel dele, a importância dele na nossa vida. Aí ele pergunta para Pedro, para os discípulos, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Que Deus, que Senhor que você tem? Quem é Jesus para você? Você tem clareza disso? Quem é Jesus para você? De fato, você considera ele realmente como seu noivo? Aquela pessoa que você é apaixonado? Que realmente entregou a sua vida porque você reconheceu a justiça que ele praticou por você, por mim? Que ele veio para salvar? Que ele veio para libertar as pessoas do seu cativeiro? Para habitar nos aflitos, nas pessoas contritas? É esse Senhor que você conhece? Ó Senhor Jesus, que Senhor que você tem? Quem é o seu Senhor? E outra coisa, se hoje ele chegasse aqui, ele já morreu e ressuscitou. Perguntasse para você, quem é Jesus hoje? O que é o corpo de Cristo? O que é a igreja para você? Hoje se perguntasse, o que é a igreja para você? A igreja é a igreja é isso, a igreja é aquilo. O que você faria? O que você falaria? Se alguém perguntar para você, de que igreja você é? Você vai saber falar? De que igreja você é? Qual a visão de igreja que você tem? O Senhor também tem interesse de saber que visão de igreja você tem. Porque a igreja, irmãos, não é que nem casamentos do mundo aí, que hoje você casa e amanhã você descasa. A igreja, quando você casa com ela, você casa mesmo. Você não abandona porque você brigou e discutiu com o irmão porque ele pisou no seu pé. Pelo contrário, você vai lá e perdoa. Mas muitos, por não ter uma visão, qualquer coisa, qualquer situação, leva para longe. Até quer mudar de igreja, como se fosse possível. Porque não quer ser tratado. Tem muitos que querem mudar. Eu já passei por isso. Mas o Senhor me tratou foi aonde eu estava. Porque eu tenho certeza, se eu fosse para outra igreja, o Senhor também ia me pegar lá. Porque eu sou filho de Deus e o Senhor me deu visão. Quando eu cheguei na vida da igreja, eu colocava o joelho no chão para saber que igreja o Senhor tem nessa terra. Porque eu não concordava com aquele monte de nomes
Eu não concordava com aquilo. E eu colocava o joelho no chão e pedia, Senhor, me mostra a tua igreja. E o Senhor foi me mostrando, dentro do próprio corpo de bombeiros, a hora que estava ali, alguém foi usado para poder chegar com um jornal Árvore da Vida. E eu fui levado para os pés do Senhor por meio de um jornal Árvore da Vida, irmãos. Você vê a importância de uma literatura, do jornal Árvore da Vida também. Irmãos, ganha as pessoas. E o cuidado dos irmãos. Os hinos da igreja. Irmãos, que coisa linda. Isso foi motivo, né, e uma visão de igreja que me sustentava quando eu era criticado, ou por qualquer coisa que via, né, e queria deixar, um irmão me chamava a atenção. Não, chamar a atenção faz parte. Esses irmãos estão nos ajudando. Está nos ajudando nessa edificação. Você está sendo edificado juntos. Né? O Natal aqui, eu conheço aqui, ele já tem um tempo já. Ele é forte, ele chega ali, mas está nos edificando. Está nos ajudando nessa edificação. Eu também, às vezes, com a minha lerdeza, eu posso estar edificando nele também. A paciência. Né? Cada um, Deus está trabalhando de uma maneira. Mas o importante, irmãos, é você ter uma visão de corpo, de família. Nós somos a família de Deus. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Graças a Deus, porque o Senhor tem feito assim conosco, irmãos. O Senhor deseja saber, não somente saber quem é Jesus, e também o que é o corpo dele. É importante você saber e ter essa visão. O que é o corpo de Cristo? Qual a minha função neste corpo? Para que eu sirvo nesse corpo? Qual a minha função nesse corpo? É importante perguntar. Eu jamais eu tenho muita dificuldade de falar. Mas quando eu cheguei na vida da igreja, tinha irmão que chegava, e eu tinha muita vergonha, sempre fui muito vergonhoso, eu não falava nem amém. Assim como tem muitos aqui que pode ser que não falam nem amém. Mas começa a falar amém. Começa a se apresentar no serviço. Como é que eu posso servir? Mas tinha irmãos que chegavam assim para mim, irmão, você precisa morrer. E graças a Deus que o irmão falou isso para mim. Morrer a minha vida da alma, o meu ser, a minha pessoa, a minha disposição natural. Ó Senhor Jesus, nós temos disposições naturais, irmãos, e que não ajudam em nada na edificação. Só o que edifica é aquilo que vem do próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então é muito importante, irmão, a gente saber quem é o Senhor, como é que funciona o seu corpo e como eu me apresento para Ele, para essa edificação. Ele está edificando, quer queira, quer não. Ele está trabalhando na sua vida e na minha. E juntos nós vamos chegar lá. Senhor Jesus, mas vamos fazer isso no descanso. Senão você vai ficar 40 anos no deserto. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia, como dizem, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor é sério com o seu corpo, irmãos. O Senhor é muito sério com a sua igreja. Aleluia. Aqui seguindo aqui adiante. Ó Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Onde é que eu estou aqui? No versículo 18 ele fala assim, também eu te digo, porque ele falou, né? Ele recebeu uma inspiração do Pai. Ele falou, também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Nós repetimos aqui, colocamos o nosso nome, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você vê aqui a importância que você tem nessa edificação? Assim como ele falou para Pedro aqui, ele fala para você, sobre você edificarei a minha igreja. Por isso que é importante você ter essa visão, a visão do Pai, ter a visão do que é, quem é Cristo.
Aí ele vai começar a revelar o que é a igreja para você. Ó Senhor Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai ter vez para as portas do Hades, do inferno. Mas esteja juntos, esteja trabalhando junto, conectado um com o outro, servindo nesse corpo, sabendo, perguntando qual é a sua função, como é que eu devo servir? Senhor Jesus. E juntos, participar agora do Homens de Oração, criar lá na comunidade, lá, Homens de Oração, né? Aqui em Boa Vista, Homens de Oração, porque as mulheres já saíram na frente, né? As mulheres conectadas estão indo cada vez, e os irmãos têm que cuidar dos irmãos, esposos dessas irmãs. Vai trazer, pregou o evangelho, para onde vai colocar? O varão coloca no grupo de homens de oração. Traz uma mulher, vai colocar lá no grupo da rede de cuidado de mulheres. Um jovem vai estar junto com os jovens. Introduz num grupo familiar. Ó Senhor Jesus. Aqui é muito bom de grupo familiar, né? Graças a Deus. Que o Senhor continue assim, aqui na igreja em Boa Vista e em toda essa região. Aleluia. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele vai nos dar a chave para poder abrir a porta para as pessoas. Assim como Ele fez com Pedro. Nós também recebemos a oportunidade, nós abrimos também a oportunidade para as pessoas, para entrar dentro dessas redes, entrar dentro desse cuidado amoroso do Senhor na igreja. Aleluia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, versículo 19. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Então é muito importante, irmãos, a gente ter a chave correta. O Senhor abriu a porta para os judeus e também abriu a porta para os gentios, que representam nós. E nós devemos abrir a porta para as pessoas, dar a oportunidade delas crer no Senhor. Como pregarão se não serão enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Como lá onde você está, na comunidade, ou lá na Venezuela, Santa Helena, como é que as pessoas vão ouvir se você não prega? Se você não fala? Para você falar, irmão, você tem que ouvir bastante também. É muito importante você ouvir a palavra profética. Estar atento à palavra profética. O Senhor está soprando a sua palavra, está dando uma direção. A trombeta está sendo tocada. É a última hora. Ó Senhor Jesus. E Ele falou que Ele edificaria a sua igreja, né? No versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o Senhor está fazendo essa edificação. E Ele precisa desses trabalhadores. E Ele falou, né? Vou continuar aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque nós somos pedras vivas do Senhor. Aqui em 1 Pedro, Senhor Jesus, qual é o meu tempo aqui? Senhor Jesus. Somos pedras, aleluia, porque somos pedras. 2, versículo 4. Versículo 3 fala assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Sois edificados casa espiritual.
Você olhando para o seu irmão do seu lado, ele é casa espiritual. São pedras vivas. O Senhor conta com você. É sobre você que Deus vai usar como edificação, como material de edificação. Aleluia. A fim de oferecerdes sacrifício vivo, espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Hoje Ele é o nosso fundamento. E devemos edificar como pedras vivas do Senhor. O Senhor, Ele tem nos dado essa graça para poder a gente viver nesse tempo. E nós devemos ser ajustados por Ele. Aqui na palavra, no capítulo 4, nós desfrutamos isso também já, esses dias. Capítulo 4, versículo 11. 4:11. Se alguém fala, está lá no 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Todos nós estamos dentro dessa igreja. Nós, como materiais, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu falei errado, né, irmãos? É Efésios, eu estava lendo Pedro. Aleluia. Está vendo? A gente erra também. Aleluia. Senhor Jesus. Graças a Deus. Capítulo 4, versículo 11. Graças a Deus. 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ó Senhor, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todos nós estamos sendo edificados para chegar nesse nível, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia! De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Então o corpo ele está sendo ajustado. Aqui, né, falando assim, o Pedro ele citou lá uma viga com caixote, né, ali que tem várias, né, que foram feitas ali caixote. Mas ali você não vê areia, você está vendo areia ali? Você está vendo cimento? Mas está ali. Areia, cimento, brita, ferro, está ali, mas cadê? Ele está numa edificação, né? Ela faz parte dessa edificação. Assim como nós fazemos parte da edificação, estamos todos juntos. Aqui não existe alguém mais importante do que outro. O Natal ele tem aqui, não tem que sobressair, o irmão é ferro. Não estão vendo ali um ferro separado. Materiais num campo de obras soltos. Nós estamos sendo edificados juntos. Por isso a importância de cada serviço, de cada lugar que você é colocado. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus porque somos pedras que vivem. Aleluia! E Deus está habitando hoje nas pessoas que são contritas. Eu não vou tocar isso, Isaías 66. Mas Ele está chamando, voltando ali para Mateus, para concluir essa porção minha, que o Senhor
colocou aqui no coração. Ele está chamando você. Mateus capítulo 19, tá? Senhor Jesus. Irmão, é saudável invocar o nome do Senhor quando abre a Bíblia. Senhor Jesus. No capítulo 19, no versículo 30. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Aqui fala assim: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que é isso? Muitos últimos serão primeiros, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que ele quer dizer com isso? Aí ele começa a explicar por quê, no capítulo 20 de Mateus. Ele fala, por quê? Aí ele começa a falar. Por que que você vai entender agora por que ele fala desse jeito? Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Eu também não entendia isso de primeiro, antes dessas mensagens. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é a igreja. A vinha é a igreja. João 15 fala ali da videira verdadeira, onde nós fomos colocados, conectados. Aleluia. E o dono da casa é o próprio Senhor. Ele é o dono da casa. A vinha é a igreja do Senhor. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo, então aqui, nós sabemos que a hora de trabalho aqui, ela começa às 6 horas da manhã e vai até às 18 horas da tarde. Então ele chamou aqui os primeiros, das 6 horas, por 3 horas para trabalhar. Ali os primeiros apóstolos saíram a trabalhar. Num momento muito difícil. Não era igual a gente aqui que saiu num dia, em 2 dias nós já estivemos em 2 estados. Totalmente diferente. Ali para chegar num estado para outro, ali eles viajavam era dias. Hoje a facilidade nos abençoou. Hoje o Evangelho pode chegar com muito mais facilidade em todos os lugares. Mas nesse tempo aqui não. Nessa primeira hora, representa ali os primeiros apóstolos, que tem sua porção, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário, os mandou, na primeira, e saindo pela terceira hora, às 9 horas, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, ide vós também para estar junto conosco. Aqui sempre introduzindo na vinha, na igreja, nas redes de cuidado. Aqui sempre o Senhor chama, apontando para a vinha, para ser conectados. Ó Senhor Jesus, para ser edificados juntos. O versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta. Da hora sexta e da nona, aqui já 12:00 e 3 horas da tarde. Ia findar às 18 horas. Então ele saiu nesses horários. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10. Então, na última hora, que era de 3 às 6 da tarde, ali estavam todos os cristãos daquela época, que foram chamados desse tempo, que está vivendo hoje conosco, os diversos cristãos desse tempo. Ele saiu ali 3 horas, da tarde, 15 horas, 16, quando foi 17 horas, ele saiu de novo. É como se falasse assim, eu preciso de um povo louco, apaixonado, que vai deixar tudo, que não vai medir esforços, que vai sair.
Aí ele falou assim: ó Senhor Jesus. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Irmãos, tem muitas pessoas desocupadas ainda. E nós, como esses trabalhadores da última hora, devemos ir na captura deles. Não posso orar por você, por pregar por oportunidade, orar por oportunidade no seu trabalho. Separa 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, não sei, mas sai para orar por alguém. Quem sabe você encontra alguém desocupado, para ser introduzido nessa última hora. Ó Senhor Jesus, respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Irmãos, precisamos de pessoas, precisamos de trabalhadores nesse último momento. Por isso a gente tem que pedir o Senhor da seara. Nós precisamos de trabalhadores. Quando esses meninos, os irmãos vieram aqui para frente, tem outros lá no CEAP, lá em Manaus, são pessoas que foram contratadas, que foram chamados para ser aperfeiçoados juntos, porque eles vão sair para chamar, para contratar pessoas para essa última hora. Ó Senhor Jesus, respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Irmãos, nós temos que chamar pessoas para a vinha. Ó Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, eu sou muito encorajado. Ao cair da tarde, no versículo 8, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Começou por quem? Pelos últimos. O Senhor tem um desespero, irmãos. E Ele intensificou essa era com 7 espíritos. E Ele está chamando o povo para poder edificar a sua igreja, como seus trabalhadores da última hora. E aqui Ele começa a galardoar, a pagar os últimos. É como se Ele falasse assim: qual o nome do irmão? Juliano. Juliano, você é trabalhador da última hora. Eu vou te dar o seu denário. E você vai sobrepor os primeiros, os apóstolos. Aleluia! Você vê a importância que você tem nesse tempo. Irmãos, você sabe a importância que você tem para o Senhor nesse tempo? Como o Senhor quer te utilizar? Mas você ainda está desocupado? Já se apresentou? O Senhor está te chamando nessa manhã, te chamou ontem. Se apresente. Ó Senhor Jesus, porque Ele vai trazer o seu galardão. Ele vai te abençoar. Deixa tudo. Se você escutar a voz do Senhor hoje, deixe. Se apresente. Ele é que cuida de você. Ele é que cuida de mim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Os trabalhadores, e pagar-lhe os salários, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então esse versículo aqui do 30 a 19 fala: porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros, está relacionado isso aqui. É por isso que ele fala: por quê? Esses aqui são os trabalhadores que Deus vai premiar primeiro, que vai pagar o seu denário, aqueles que estão sendo chamados às 5 horas da tarde. Eu e você. É nesse tempo, irmãos. Nós vamos fechar a era. Não podemos falhar. Ó Senhor Jesus. Recebeu cada um o seu denário. Aí os que vieram depois ainda fizeram uma reclamação, né? Mas o Senhor vem e fala aqui no versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, versículo 16. Os últimos, vamos ler juntos? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então, é por isso que ele fala que estes últimos serão primeiros. O Senhor conta com você nesse tempo. E você vai receber ainda primeiro aqueles primeiros que foram chamados. Não é que eles trabalharam menos, não. É por causa da intensidade. Irmãos, sejam intensos com relação ao Evangelho. Sejam intensamente apaixonados pelo Senhor. E vamos fazer parte dessa edificação. Amém? Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer realmente fazer parte de você. Ele quer te usar. Mas trabalhe no descanso. Se apresente para Ele e deixa Ele te usar. Amém? Já vai alta a hora aqui, né? Terminar aqui. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês, irmãos. Tenha conseguido passar para vocês alguma coisa, algum sentimento, algum fogo. Eu espero que vocês queimem e orem ao Senhor. Se você não estiver queimando, ainda está cego, peça o Senhor para te mostrar. Eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Pai, nos faça apaixonados por Ti. Senhor, como trabalhadores desta última hora, o Senhor está nos chamando nesse tempo. Coloca um coração desesperado pela Tua volta aqui, Senhor. Enche o coração de cada irmão e irmã, cada jovem, cada adolescente. Penetra, Senhor, em cada um dos serviços. Penetra, ó Pai, no CEAP. Faça deles trabalhadores. Senhor, manda trabalhadores para nós, por meio de cada um aqui, Senhor. Usa cada um dos Teus servos aqui, para trazer trabalhadores para a Tua seara. Abra portas para o Teu Evangelho, onde eles estiverem. E usa cada um, ó Pai, como Teus instrumentos. Senhor, não nos deixe vacilar. Não queremos vacilar no tempo que se chama hoje e andar de forma convencional. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser pessoas desesperadas pela Tua volta. Louvado seja o Senhor. Que o corpo da Tua igreja aqui, que está sendo edificada, possa trazer mais material. Tirar muitas pessoas, ó, do lago de fogo. Que sejam alcançados, ó Pai, com o braço de misericórdia por meio de cada um aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que cada um aqui possa estar ouvindo a Tua voz, recebendo o Teu chamado e sendo instrumentos úteis para Ti. Obrigado, Senhor, pela conferência. Obrigado por esse momento tão importante para o Senhor. Senhor, desse chamado. Jesus ao Senhor. Nos abençoe desde já. Nos prepara para a tarde, Senhor. Jesus ao Senhor. Jesus ao Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus.